Egito é lugar de escravidão. Egito é lugar de escravidão. Então, aí Deus então deixou claro para Abraão que aquele lugar onde a sua descendência iria morar, eles não seriam donos, eles seriam escravos. Okay? Agora, mas a palavra fala que além de serem escravizados, eles seriam oprimidos. Então você também entende que Egito é lugar de opressão. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 1. Êxodo 3:1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jétro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, no monte de Deus. Agora no versículo 7, por favor. Verso 7. Eu enviei a palavra no nosso grupo. Amém. Verso 7. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Verso 9. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Então você vê, a opressão que o povo de Deus sofria era tanta que o clamor chegou a Deus, Senhor. A palavra fala que Deus desceu para livrar o povo da escravidão e da opressão. Agora, lembrem disso também. O pastor falou que Egito aponta para o mundo. E no mundo, de fato, é isso que acontece. A escravidão, a opressão. As pessoas pensam que por estar no mundo tem liberdade, mas não são livres. É uma liberdade falsa. Na verdade, são escravos dos próprios instintos. São escravos do próprio corpo. São escravos da própria vontade. São escravos dos seus próprios desejos. Quantos me entendem até aqui? Entendeu? Quando alguém pensa que pode fazer qualquer coisa e que isso aqui é liberdade, ele não é livre. Na verdade, a liberdade é você escolher o que vai fazer. E quando não há essa possibilidade de escolha, infelizmente você é um escravo da sua própria vontade. Quantos me entendem? Entendeu? O mundo oprime, o mundo escraviza. No mundo você sempre está à procura de alguma coisa para satisfazer algo que você nem sabe o que é. Eu gosto de dizer que o homem, ele é uma luva. A luva só tem um único e exclusivo propósito: conter a mão. Alguém vai dizer: mas pastor, às vezes nós usamos a luva de látex, por exemplo, para usar como balão. Mas isso é abusar da utilidade da luva. A luva foi feita exclusivamente para conter a mão. Ela tem um número exato de dedos, ali tem um formato da mão. Você pode encher com água, por exemplo, para brincar. Tem gente nos hospitais, às vezes que não há material, pega uma luva de látex e aperta aqui o braço. Quem já teve essa experiência? Para poder tirar o sangue. Está errado, entendeu? É abusar do formato, é abusar do design da luva. Então o homem pode achar que serve para muita coisa, não é? Ele pode achar que nasceu para ser muito rico apenas, ou para desfrutar de tudo que o corpo pode proporcionar. Mas isso é abusar da utilidade do homem, porque o homem foi feito com o único e exclusivo propósito: conter a presença de Deus. Vamos me entender até aqui. Fala para quem está do lado: teu propósito é exclusivo. Fala para ele: você foi criado para conter a presença de Deus. Então você é a santa luva de Deus. Eu posso assim usar a expressão com perdão da comparação. Amém? Então, se nós entendemos que no Egito é lugar de escravidão, que no Egito é lugar de opressão, o que nós concluímos? Que o Egito não é um lugar bom para se estar. O Egito não é um lugar bom para se viver. O Egito não é um lugar bom para se criar os seus filhos. Até aí tudo bem, nós todos resolvemos isso. Agora o que nós queremos? Ir para Canaã. Porque essa era a mensagem de Moisés. Chegou para lá e disse: olha, o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, apareceu para mim em visão, não é? Numa sarça que queimava, mas não se consumia. E ele disse que é para nós irmos para uma terra que manda leite e mel, Canaã. Aí começa a falar a terra do Cananeu, do Ferezeu, do Jebuseu, do Girgaseu e todos os Zeus aí juntos. Amém? Aleluia. Não dá tempo para ler tudo isso. Vamos ler alguns. Por quê? Porque se por um lado Egito é lugar de escravidão,
e de opressão, Canaã é lugar da promessa. Fala assim comigo, Canaã é lugar da promessa. Agora fala, Canaã é o meu lugar. Amém? Quero pedir aos líderes, por favor, você que tem acesso à palavra, envie para os outros irmãos, envie para a sua célula, compartilhe a palavra e todo mundo acompanha a pregação. Amém? Ok, todo mundo vai olhar para o telefone. Não envie a porta. Cancela. Você me acompanha, escreve no teu bloco de notas e depois no final do culto você vai receber a palavra. Amém? Amém. Então, Canaã é o lugar da promessa. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 8, diz: por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Então, Deus ouve o clamor do seu povo. Então, não se engane, Deus ouve o seu clamor. Deus sabe quando você está em tempos de luta. Deus sabe quando a sua almofada se enche de lágrimas, com uma dor que mais ninguém entende, com um problema que mais ninguém sabe. Deus ouve o seu clamor. Agora, o que é mais importante saber? Que Ele não ouve apenas e está com os ouvidos, não. Deus ouve e Ele vem ao nosso socorro. Posso ouvir um amém? Fala para quem está do lado de Deus que ouviu e Ele veio ao seu socorro. Lá em Jeremias a palavra fala que Deus tem planos de paz a nosso respeito. Então nunca pense que os planos de Deus a teu respeito são de castigá-lo. Tem gente que passa por lutas e o que ele pensa? Olha, não, isso é justiça de Deus, é castigo de Deus sobre a minha vida. Tudo bem, Deus de fato é justo, mas os planos que Ele tem a seu respeito, para aqueles que estão em Cristo Jesus, são planos de paz. Amém. São planos de dar um futuro bom. Quantos dizem amém por isso? Amém. Isso é o que a palavra fala, não é ênfase nossa. O Senhor tem planos de paz a nosso respeito. Mas pastor, se o Senhor tem planos de paz, por que Ele criou o inferno? O inferno não é para nós. O inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas claro, é uma escolha. Falava assim comigo, há uma escolha. Você pode escolher morar com Deus eternamente, ou você pode escolher ser destruído. Quando escolherem, diga amém. Entendeu? Há uma escolha a ser feita. Você pode escolher o seu endereço. Alguém diga aleluia. Amém? Então Deus tem planos bons a nosso respeito. O Senhor sempre vai ter um lugar de repouso para nós. E Canaã é esse lugar de repouso. Canaã é esse lugar de paz. Você vê, os israelitas não deixaram de receber maná do céu até o dia que eles entraram em Canaã. Até o dia que de fato começou a vida deles em Canaã. Enquanto estiveram no deserto, Deus os alimentou com o alimento do céu o tempo todo. O livro de Josué, capítulo 5, verso 12 diz: um dia depois de comerem do produto da terra, e aqui a terra se refere a Canaã, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. O que você entende com isso? Enquanto você não alcançou a promessa, enquanto você não chegou no lugar desejado, Deus vai te sustentar no momento de luta. Deus vai te sustentar no tempo de transformação. Deus vai te sustentar enquanto você estiver no deserto. Tem gente que reclama, pastor, mas é uma vida de muita aflição, mas é pobre, eu vivo com limitações. Eu falo para os irmãos, mas ainda assim é aquilo que Deus tem provido, é aquilo que Deus tem dado, é aquilo que Deus tem trazido, para ti e para te sustentá-lo. E isso é mais importante. O mais importante não é ter abundância, o mais importante é depender de Deus em tudo. O apóstolo Paulo fala, eu sei estar bem com pouco, mas eu também sei estar bem com muito. Quantos dizem isso? Quantos dizem aleluia, perdão? Fala comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? Então, Canaã é lugar da promessa. Canaã tem profissão abundante. Tudo em Canaã é gigante. Até o inimigo em Canaã é gigante. Tudo em Canaã é abundante. Mas enquanto você não chega a Canaã, Deus vai te sustentar. Deus vai tirar a água da rocha para matar a tua sede. Deus vai trazer a nuvem durante o dia para te refrigerar por conta do sol, para não deixar o sol te molestar. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Deus vai trazer a coluna de fogo à noite para te proteger do
sua proteção. Então, tempo de deserto não é tempo de sofrimento, é tempo de aprender a depender de Deus. Posso ouvir um amém? Então você vai passar por uma dificuldade, algum momento onde você sente que Deus quer ensinar algo. Louve ao Senhor por isso, porque Ele quer te aprender algo, quer te ensinar algo novo. Amém? Amém. Livro de Jeremias, capítulo 32, verso 22, diz o seguinte: deste a eles essa terra, que sob juramento prometeste aos seus antepassados, uma terra que manam leite e mel. Então, pode ser que hoje os irmãos estejam a desfrutar do resultado de oração de outras pessoas. Talvez hoje você está vivendo aquilo que os seus pais oraram. Talvez você hoje está a desfrutar de algo que outros viveram um tempo de luta, um tempo de bater pedras. Por exemplo, aqui a nossa videira de lama, os irmãos sabem, e eu sempre vou lembrar isso aos irmãos. De vez em quando eu mando as fotos, não é? Da tenda que nós tínhamos nesse lugar, dos cultos que nós fazíamos em outra tenda. Ou seja, muitos dos irmãos não conhecem essa realidade que nós vivemos no passado. Mas tem gente que orou antes, tem gente que ofertou antes, tem gente que o dízimo dele sustentou a igreja até os dias de hoje. Eu sei que hoje ainda não temos ar-condicionados. Alguns podem falar, pastor, mas nós estamos a ofertar e tal. Sim, de fato, mas nós sustentamos 6 igrejas. Quantas igrejas? 6 igrejas. E aquilo que nós tivemos até chegar a esse nível aqui, irmãos, nós fomos sustentados pela oração, pelas ofertas e dízimo de outros irmãos que vieram antes dos irmãos que estão aqui. Quantos me entendem? Fala para quem está do teu lado, fala para ele. Tem gente que orou antes, tem gente que ofertou antes, tem gente que deu dízimo antes, para que você tomasse posse hoje. Agora, presta atenção, você vai fazer aqui, provavelmente pode beneficiar outros que virão no futuro. Amém. Mas tudo bem. O que eu quero lembrar para os irmãos? Que Deus não se esquece das suas promessas. Posso ouvir um amém? Quem aqui é fruto da oração de outros irmãos? Na verdade, somos todos. Por esses dias, mostrei até uma, porque ela estudou no mesmo colégio que eu. Um líder lá da igreja, onde nós tivemos, na verdade, tivemos a experiência no colégio, né? Que era dessa igreja. Ele estava assim a postar coisas muito antigas. E começou a postar fotos, inclusive, de um acampamento em 2005. Eu era adolescente na altura, não é? Era uma foto minha bem no acampamento da igreja. Eu lembro claramente daquele acampamento. Foi marcante, foi extraordinário. E muitos outros que hoje são líderes em denominações, né, que não estão lá como igreja, mas estudaram no colégio, são ministros da palavra, são líderes de alguma coisa, têm uma vida consagrada a Deus. O Andrew é pastor. Você vê, alguém orou antes, alguém se consagrou antes do acampamento, que foi marcante para todos os adolescentes, a grande parte dos adolescentes que estavam ali. Eles começaram a jejuar antes pelo acampamento, se consagraram antes, ministraram para nós, fizeram apelos que foram marcantes para as nossas vidas. Então, você sabe aquela coisa, assim, amém. Para ser marcado por Deus, você até pode estar em outros lugares, mas você não se encaixa. Yeah. Você vai para ser um lugar que você nem consegue. Olha. Vou beber e não sei o que, você nem sabe fazer direito. Não funciona mais. E aí, o que eu entendo com isso? O que eu vivo não é fruto de todas as minhas orações. Eu desfruto de muita coisa, de oração de outros. De gente que orou muito antes. Amém? Fala para quem está ao teu lado. Tem muita coisa que você desfruta e a oração de outros. Porque Deus é fiel nas suas promessas. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Então, ore pelos seus filhos, ore pelo seu casamento. Pastor, eu sou solteiro. Ore pelo seu casamento, ore pelos seus filhos, ore pela sua empresa. Pastor, eu ainda não tenho essa empresa, mas ore. Busque em Deus. Posso dar uma aleluia, meus irmãos? Fala assim comigo: Canaã é lugar da promessa. Então, olha, se você está em Canaã, ou prestes a entrar, ou a caminho de Canaã, eu quero compartilhar
partilhar com os irmãos 3 coisas que nós vamos encontrar em Canaã. Então, a primeira coisa que nós vamos encontrar em Canaã são muralhas. Porque a primeira cidade que eles encontram é Jericó. Então, o livro de Josué, capítulo 6, versículo 1. A palavra diz que Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava, nem entrava, não é? Então, de fato, era uma situação, era lockdown total, não é? Estavam em estado de emergência. Os israelitas chegaram, fecharam a cidade completamente. Fecharam a cidade completamente. Verso 3 diz que a orientação do Senhor então propôs: como é que vocês vão fazer para derrotar Jericó? Qual vai ser a estratégia para fazer com que as muralhas caiam? Então, olha só, mais, verso 3, mais uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso quantos dias? 6 dias. Verso 5. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Então, vamos lá. Eles começaram a dar as voltas uma vez ao dia. Isso mostrava o quê? Reconhecimento, posicionamento. Isso criava um estado, né, na mente de cada um. Olha, nós estamos em guerra, tem que posicionar. O nosso inimigo é aquele. Então você tem que ter posicionamento. Não importa o momento, se for do lado, você se posiciona. Principalmente homens. É uma coisa que eu tenho lutado hoje para explicar para os nossos irmãos. O homem que é marido, que é pai de família, ele não pode negociar a sua posição. O que acontece muitas vezes é que a mulher que é o símbolo de espiritualidade da casa, de autoridade espiritual da casa, está errado. Amém? O homem precisa assumir a sua posição. Amém, jovens? Algumas irmãs falavam sempre: pastor, o problema é que os nossos irmãos são águas paradas. Você pode ser bem bonito, bem cheirosinho, mas se você não for posicionado espiritualmente, você não vai atrair ninguém. Acredita nisso? Porque moça que está na igreja, assim, bonito lá fora tem. E uns mais bonitos que os da igreja, vocês sabem. Eu me meto em cada coisa. Aleluia. Vamos voltar para a palavra. Vai falar que tem que ser posicionado. Amém? Você tem que ser um homem posicionado. Amém, varões? Amém. Fala amém, amém. Com isso, meu. Águas paradas. Amém, irmãos? Vocês não ajudam, vos ajudar. Quando você chegar na irmã, traz paz, irmã. Por mais que a tua voz seja assim fina como a minha, na hora da irmã você fala: paz, irmã. Nada. Jesus Cristo, é difícil, eu já casei. Não, eu jejuei muito. Eu era o irmão do jejum e da palavra. Podia faltar tudo, mas palavra, aleluia. Meu irmão, pô, só porque vai pagar a inscrição da irmã, acha que tá brincadeira. Amém. Primeira coisa, você tem que ser posicionado. Fala comigo, posicionado. Eles rodaram Jericó, reconheceram o inimigo, mas eles se posicionaram. Agora, no último dia, o que eles fizeram? Eles gritaram, deram um grito, tocaram as trombetas. E uma coisa tão interessante é o seguinte: Deus falou que os ministros de louvor, não é, deveriam ficar na frente e atrás é que ficariam os soldados. Presta atenção, a palavra fala que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, mas principados e potestades das regiões celestiais, e que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir muralhas. Agora, o que são as nossas armas? São armas de louvor e adoração. O problema é que às vezes nós queremos colocar as nossas capacidades em frente e a nossa adoração atrás. Então, para vencer Jericó, você coloca o louvor e a adoração na frente.
pelo amor de Deus. Fala para ele, se posicione, ore, louve. Fala para ele, grite se for necessário, mas não seja passivo. Amém? Você não vence muralhas com passividade. Você não vence muralhas sendo mais ou menos na oração. Você não vence muralhas sendo mais ou menos frequente na igreja. Pastor, mas esse mês eu até fui 2 vezes à igreja. Fernando fala misericórdia. Está amarrado. Amém? Fala para quem do outro lado, converte, irmão. Fala para ele, não seja mais ou menos. Entendeu? O diabo não é mais ou menos, irmão. Presta atenção, o inimigo não é mais ou menos. Você não pode ser mais ou menos. Seja quente ou seja frio. Se você é quente, vamos saber que você está dentro. Se você for frio, vamos saber que você está fora. Mas não seja águas baratas, aleluia. Não seja morno, amém, irmão. Eu hoje vou dar duro nos homens. Alguém diga aleluia. Aleluia. Amém. Mas presta atenção, os muros de Jericó tinham aproximadamente 10 metros de altura e tinham 4 metros de largura. Então você vê, com certeza era um desafio passar por essa cidade, por essa muralha. Mas eles venceram e a vitória foi sobrenatural. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Nós vamos ter sim lutas que são maiores do que nós. Nós vamos ter problemas que nos ultrapassam. A nossa capacidade de resolver problemas não vai ser capaz de resolver aquela situação. Mas nada é maior que o nosso Deus. Vocês vão aleluia. Eram 10 metros de altura, eram gigantes para o povo, mas não era gigante para Deus. Deus nunca fala para o povo que lá tem muralhas, porque não há muralha que impeça Deus de passar. Deus nunca fala para o povo que há gigantes, porque ninguém é gigante diante de Deus. Mas é gigante aos teus olhos, mas ninguém é gigante diante de Deus. Não há ninguém como o Deus de Israel, diz a palavra. Não há ninguém como o nosso Deus altíssimo. Fala para quem está do lado. Ninguém é altíssimo como o Senhor. Fala para ele. Ninguém é altíssimo como o nosso Deus. Ninguém é forte como o nosso Deus. Deus forte como o nosso Deus não há. Alguém diga aleluia. Agora, o que a palavra fala? Que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Agora, quando você tem essa noção de onde você está assentado, ninguém é mais alto que você. Alguém diga amém. Ah, mas a muralha, pastor, tem 10 metros. Pois é, mas você foi assentado nas regiões celestiais. Aprenda a olhar para os inimigos como Deus olha, de cima para baixo. Amém. Amém. Eu gosto assim na cadeira, assim. Vê se a cadeira está boa. Está boa a cadeira? Está confortável a cadeira? Amém. Você está sentado no trono. Amém. À direita de Deus, diz a palavra. Em Cristo Jesus. Aí eu te pergunto, está confortável sentar no trono à direita do Pai? Então para de chorar, pelo amor de Deus. Para de reclamar, pelo amor de Deus. Claro que Canaã você vai encontrar oposição. Canaã é um lugar bom. É um lugar que todo mundo quer estar em Canaã. Até o inimigo que não tem promessa de quer estar em Canaã. Por isso você vai encontrar muralhas. O que você queria? Que fosse fácil. Já viram aquela frase que aparece? Quando é de Deus, vai ser suave, sem problema. Isso não é, eu não sei quem escreveu essas coisas. Não lê a Bíblia, só pode. Porque a palavra no Evangelho, não. Em 1 João fala que o inimigo, o anticristo, se opõe a tudo que se chama Deus. Você acha que você vai ter vida fácil? Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci, você vai vencer também. Agora, você vai ser vencedor sem luta. Você vai ser vencedor sem competição. Você vai ser vencedor sem desafio. Pelo amor de Deus. Que Bíblia que nós estamos a ler? Fala para quem está do lado, vai ter muralha assim. Fala para ele, mas vai cair. Em nome de Jesus. Amém? Fala para ele, então posiciona. Limpa as lágrimas. Olha ao Senhor. Grite se for necessário. Mas ande. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nesta manhã. Vai ter muralha assim. Vai ter muralha assim. Mas Deus vai operar milagre em seu favor, amém, meu irmão? Então, qual que é o problema? Às vezes nós pensamos
Eu só vim para aqui porque Deus me enviou. Como é possível passar por essa luta? A palavra fala que 40 anos depois, Josué enviou 2 espias, já não enviou 12. Quando enviou 12, deu problema, entendeu? 10 falaram que não deviam, só 12 eles se posicionaram bem, que foi Josué e Caleb. Então, 40 anos depois, ele enviou 2 espias, não é? Esses 2 espias entraram para ver a cidade, só que eles, o pessoal lá da cidade deu conta que eles não eram da terra. Então soltaram um alerta na captura esses 2 porque são espiões, perdão. Eles se esconderam. Foram se esconder onde? Na casa de Raabe. Raabe era uma prostituta. O povo que serviu ao Deus Altíssimo, aqueles 2 espias que eram príncipes na sua terra, provavelmente observadores da lei de Deus, da lei de Moisés, foram se esconder num lugar mais improvável. Lugar de gente impura, de acordo com a lei, porque a lei deles dizia que a prostituta deveria ser morta, apedrejada. Mas onde é que eles encontraram refúgio? Na casa da prostituta. Fala para quem está do lado. Em certos momentos, Deus vai te dar livramento usando quem você menos espera. Amém. Alô? Alguém aí? Ah, pastor, mas não chego não é crente. Mas a minha mãe não crê em Deus. Eu não sei quando você quer coisa é. Mas são esses que Deus pode usar. Amém, meus irmãos? Então, podia ser o pensamento dos espias. Poxa, mas nós somos enviados de Deus. Como é que nós passamos por perseguição? Se eu sou enviado de Deus, por que eu tenho que me esconder? Se eu sou enviado de Deus, por que eu tenho que parar numa casa como essa? Que de acordo aos princípios da palavra que eu sirvo, isso aqui é maldição. Mas vai ter dias assim. Então nunca se engane em pensar que só porque você está fazendo a vontade de Deus, você não vai encontrar obstáculos. E foi na casa de Raabe que eles encontraram livramento da parte de Deus. Posso dizer amém, meus irmãos? Então, Deus sempre vai prover um escape, ainda que da forma mais intrigante, ainda que usando pessoas improváveis, mas Ele sempre vai trazer um escape. E as muralhas, quando chegar o dia, cairão. Amém? Segunda coisa que você encontra em Canaã são os gigantes. Números 13, 25 diz: ao fim de 40 dias, eles voltavam da missão de reconhecimento daquela terra. Verso 33 agora. Vimos também os gigantes. Vai falar agora de 40 anos antes. Amém? Que era a geração de Josué. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enac, diante de quem parecíamos gafanhotos. E a nós e a eles. Ninguém lhes chamou de gafanhotos. Coisa da cabeça deles. Deus não falou que era a terra dos gigantes. Eles começaram a ver isso. Então você vê, eles passaram lá 40 dias. 40 dias fala de uma jornada completa, de um tempo completo. Você vê, 40 dias numa terra, você só foca no que é mal. Era para eles começarem a ver o que é bom. Quem estava nessa expedição era Josué e Caleb também. É interessante que Josué e Caleb tiveram uma experiência diferente diante da mesma situação. Enquanto um estava a ver gigantes, Caleb estava a escolher casa. Eu vou morar aqui. Vou morar aqui. Perspectivas completamente diferentes, a mesma situação. Deus prometeu essa terra. Essa terra é muito boa. Minha casa vai ser da esquina. Vou construir aqui. Uma churrasqueira, piscina talvez aqui, entendeu? Às vezes é uma empresa, você fala assim, não, ninguém entra lá. Eu não tenho família que me coloca lá. Você passa lá, acho que eu vou trabalhar no 3º andar. Se for no 5º, não sei. Aleluia! Pode não dar certo, não é? Às vezes você mas não importa. Chega dentro da situação confiante naquele que prometeu. Então nós começaram a ver, tem gigante, a terra é boa, mas tem gigante. Nossa, estava lá o Caleb, eu sempre falo, eu acho que Caleb é de Catete, mas tudo bem. Aí ele começa a escolher a casa, eu vou morar na região montanhosa. Provavelmente alguém falou, mas aí que tem os maiores gigantes. Então essa casa deve ser muito boa. Entendeu? Quando escolherem T1, é o porquê? Vou morar naquela casa gigante ali, onde tem os maiores, é lá que eu vou morar. Eles voltam para dar o relato para Moisés, não é? E eles falam, a terra é boa, de fato, mas tem gigantes, é
Tem gigantes, mas gigante de quem? Meu Deus. Gigante para quem? Aí tem uma outra forma de você entender a situação. Deus fez uma promessa. Você sabe, quando algo é muito valioso, a segurança é muito forte, muito fortificada. Por exemplo, eu trabalho no tempão, não é? A segurança é muito forte, os sistemas de segurança são muito fortes, são gigantes, porque o que está lá dentro é muito valioso. Imagina Deus te levar para um lugar que está abandonado, não tem nada, não tem ninguém, não tem segurança nenhuma. Quem gostaria de morar numa casa que não tem porta? Levanta a mão. Ninguém, aleluia, amém. Agora, quem já viu aquelas casas que aparecem assim nas redes sociais? Uma porta enorme, né? Gigante. Você fica pensando só no tamanho da fechadura, né? Mas aquelas portas enormes, gigantes e tal, lindo, né? Interessante. Você vai para um condomínio que os muros são altos, não é? Você não consegue ver o interior, o que você pensa? Esse condomínio deve ser muito bom. Deve ser muito bom esse condomínio. O que tem aí dentro? Agora, o que tem numa terra que só os gigantes é que habitam? Ou seja, os gigantes estavam ali por um tempo para tomar conta daquilo que Deus havia prometido ao seu povo. Fala para quem está ao teu lado. Fala para ele, gigante era o seu segurança. Gigante era o seu segurança. Fala para ele, estava guardando aquilo que Deus reservou para ti. Entendeu? Eles estavam só a fazer a guarda daquilo que Deus reservou para ti. E agora chegou o tempo. A mesma empresa que contratou os seguranças é a mesma empresa que vai retirar. Porque se por um tempo Deus deixou eles morarem lá e prometeu que seria para ti, é Deus que vai vencer os gigantes, vai tirá-los da terra e vai te dar vitória. Ei! Pelo amor de Deus, você vai ter medo da situação. Olha, é muito mais fácil falar, olha, até aqui também eu já não tinha mesmo nada, o que eu tenho a perder? Vou crer em Deus, vou andar com Deus. Ah, mas é loucura, mas é assim mesmo que nós não andamos, para confundir as coisas sábias desse mundo. Alguém diga aleluia. Então, gigantes sim estão lá, mas são só portas. Gigantes são só portas, são apenas degraus para tomar posse da herança que Deus te prometeu. Alguém diga amém. Fala para quem está do lado, ainda que demore, se Deus prometeu, Ele vai te dar. Então, quais seriam os gigantes? Podem ser situações adversas, podem ser pessoas que fazem de tudo para que isso não aconteça, mas esses gigantes vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora eu queria que os irmãos mudassem a perspectiva. Como 40 dias falam de um ciclo completo, eu quero dizer, o tempo que você já está aí a viver essa situação, não olhe só para os gigantes, comece a olhar o que é bom. E os gigantes são apenas mais um detalhe. Só mais um detalhe. É só mais uma coisinha na decoração que Deus vai mudar a seu favor. Alguém diga amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa manhã. A terceira coisa que encontramos em Canaã são frutos abundantes. Números 13, 27 diz: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Então, aqui estão alguns frutos dela. Olha só, até o fruto da terra era gigante. Números capítulo 13, verso 23. Olha o que diz. 13, 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho. Quantas pessoas carregaram o cacho de uva? 2. Nos dias de hoje, quantas pessoas carregam o cacho de uva? 1. Meia pessoa. Você entrega um para o menino, aí ele devora a uva. Nem sei mais o preço, senão que está bem caro nos dias de hoje. Amém? Mas imagina um cacho de uva, é necessário 2 pessoas carregarem. 2 pessoas. Continuando. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara, colheram também romãs e
jejuar por eles, vale a pena buscar o Senhor por conta deles, vale a pena as horas de estudo, de preparação, tudo isso vale a pena, amém, meus irmãos? Então, coloque os seus olhos nos frutos. Os frutos podem ser a sua família a servir a Deus, os seus parentes a serem salvos, mas talvez seja um ambiente de paz no seu trabalho, talvez você que é líder, é o crescimento da sua célula, tudo isso vale a pena. Tem gigantes, sim, eu já sei, todo mundo sabe, mas vai te dar desculpas, porque Deus te prometeu, é Ele que vai tanto destruir as muralhas, como é Ele que vai te dar vitória sobre os gigantes. Então, no Egito era tudo menor, no Egito era tudo pequeno, os frutos eram pequenos, eles viviam de hortas atrás da casa, mas em Canaã é terra de montes e vales, é terra abundante, é terra vasta, tudo é grande em Canaã. Alguém diga aleluia, amém. Coloque-se em pé por instantes, por favor, vamos orar e partir para a última parte do culto. Eu quero fazer uma oração agora com todos os irmãos, que é a respeito do quê? De posicionamento. Porque você não pode chegar lá enganado. Você já sabe que vai ter muralhas, você já sabe que vai ter gigantes, mas também vai ter frutos abundantes. O que você vai orar agora? Bem rapidinho, você vai orar: Senhor, mude a minha perspectiva. Vai falar para Ele: eu sei que tem muralhas, eu sei que tem gigantes, mas tem frutos abundantes. Então, os dois primeiros não precisam, gente. Ainda não acabou o culto, pode sentar. Então, são só degraus para você alcançar os frutos abundantes. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos aí. Comece a falar com Deus. Comece a falar: Senhor, me dá clareza dos desafios, me dá clareza da luta, sim, mas me mostre também a estratégia certa para vencer essas muralhas, para vencer os gigantes. Talvez sejam lutas invisíveis, que você ainda nem entendeu o que se passa, talvez você ainda não percebeu o que está causando tanta discórdia. Fala para Ele: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Fala para Ele: Senhor, toque em meu coração, eu quero sentir, eu quero ter percepção daquilo que se passa. Pergunta para Ele: Senhor, quais são os teus inimigos? Quem tem se levantado contra mim? O que é que eu não tenho feito? O que é que eu preciso fazer? Mas me dê estratégia. Abre os meus olhos, porque eu estou de olho na colheita abundante que o Senhor preparou para mim. Não importa o tamanho dos muros, importa o tamanho do meu Deus. Não importam os gigantes, importa aquele que está comigo. E aquele que está comigo é maior do que todos. Eu e ele somos maioria. O Senhor não nos chamou apenas para ser vencedor, mas para ser mais do que vencedor em todas essas coisas. E eu confio que fiel é aquele que me prometeu. E se ele prometeu, então eu vou para Canaã, eu vou tomar posse dessa terra, eu terei colheita abundante. Não importa quanto tempo se passe, se ele prometeu, eu irei entrar na terra abundante e desfrutar da colheita que o Senhor tem para mim. Quantos podem dizer aleluia? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Olha para quem está de orar, são 2 degraus. Fala para ele. Fala para ele: muralhas e gigantes. Fala para ele: mas a colheita é abundante. Amém? Então você assenta rapidinho aí. Aleluia. Então, olha só, verso 24 que nós lemos em Números 13 diz: aquele lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. O judeu ele tinha um estilo que era o seguinte: aconteceu algo, eles fazem um memorial. Hoje em dia acontece algo, nós tiramos uma foto, postamos, colocamos uma descrição. Eles davam um nome no lugar. Por conta do evento, eles davam um nome no lugar. Quero falar uma coisa, uma estratégia aqui. Não que isso tenha um poder espiritual, mas sempre vai te trazer a memória. Pega a situação, pega uma fotografia da tua família unida, já que eles podem estar separados, a última que você tem. Ou pega de todos os membros e junta, faz um quadro, fala: minha família está unida no Senhor, a paz na minha casa. Nós vamos tomar posse disso. Vai ter frutos na minha casa, vai ter frutos na minha família. Isso vai construir um
memorial. É uma situação de enfermidade, pega uma fotografia de gente saudável ali, fala, faz uma montagem, faz o que você quiser, mas tenha uma fotografia na sua mente, algo pronto, você pode olhar e falar, Deus vai dar, Deus vai fazer. Amém? Amém. Eu vi cada coisa assim, interessante, mas bem lá atrás, tem um outro carro, ele falava que o Accent, o Elantra, o Sonata, eu todos têm, e os meus amigos, né? Exemplo bem superficial aqui, todos têm, porque havia uma coisa que todo mundo tinha, não é esse Hyundai. O Accent, o Elantra, o Sonata, tinha muito, mas eu falava com todos têm, mas eu desejava, obviamente, claro, sou doido. Eu falava, um dia eu vou ter o todos têm. Eu falava toda hora, eu vou ter o todos têm, eu vou ter o pai de todos. Todos têm, todos têm. Claro, é algo bem superficial, não muda nada na minha vida. O tê-lo ou não muda, porque o meu alvo é BMW. Você pensa que é algo bem espiritual, né? Que é alvo de Cristo, aleluia. Mas eu falava assim, um exemplo bem superficial, tudo bem? Mas eu sempre falava isso. Eu falava, eu vou ter, por que eu não vou ter? Vou ter. Para o trabalho, Deus me abençoa, Deus é comigo. Vai chegar o tempo que eu vou ter também, todos têm. Eu estou no segundo, todos têm. Né? Eu digo o primeiro sonata e estou no segundo, graças a Deus mesmo. E assim, eu gosto muito do carro. Não quero, também não ia mudar nada na minha vida. Não ia mesmo. Eu não vejo mudar, eu falo só para constar, porque o carro mais próximo das carruagens de fogo, aleluia. Né? A Bíblia fala que Elias foi levado no redemoinho de fogo. Esse é o carro que eu quero andar na glória. Mas enquanto isso, pode ser BMW. Eu falo cada coisa, eu depois me comprometo. Aí eu quero falar, pastor, BMW é um carro espiritual. Não é, amém. Não. É vaidade do mundo. Não precisa disso. Mas se tiver tudo bem, me chama para dar um giro. Vamos orar, vamos abençoar. Glória a Deus. Então, nós façamos um memorial. Eu trazia sempre isso na minha mente. A minha família era solteira, eu orava pela minha casa. Botei os meus filhos e tal, a minha esposa. Vamos ser pastores, que eu não era ainda. Mas eu tinha essa visão clara daquilo que eu queria como família. Entendeu? E tenho desfrutado disso. Deus, em sua graça, tem nos concedido isso. Então, eu queria essa fotografia na sua mente. Amém, meus irmãos? O que você vai chamar? Escola. Então, durante 40 anos eu fui para imaginar que provavelmente José Caleb falava assim: lembras daquele cacho de uva? Meu Deus, poxa, aquele que uma uva, entendeu? Poxa, eu vou morar na região tal. Josué, viste que coisas, aquela terra é maravilhosa. Agora, tem gente que escolhe murmurar. Vocês iam morrer ali no lugar mesmo aí. Esse país já tem dono. Henrique, é irmão da igreja que fala isso. O país já tem dono. Quem é o dono do país? Quem? Quem é o dono? Dono aonde? Quem depois nesse lugar? Eu nunca explico lá. Não vou falar para não ficar gravado. Mas o meu pai tem influente lá dentro, aleluia. Agora, se o meu pai é quem, eu não tenho que explicar também a ninguém. Mas preste atenção, se é uma questão de costas largas, nós temos as maiores, todos entendem. O Senhor é conosco, posso falar, aleluia. E eu acho que lembrar os irmãos, se Deus não nos legou o seu filho, vai nos legar um emprego. Amém. Não nos legou o seu filho, vai nos legar um casamento abençoado. Não nos levou o seu filho, vai nos negar saúde. É como se Deus falasse, já te deu um filho, ainda quer saúde? Ingrato. Não, eu não consigo imaginar Deus assim. Não consigo. Todos me entendem nessa manhã. Fala para quem está do lado. Fala para ele, tudo isso não se compara a Cristo Jesus. Amém? Então façam um memorial, chame um memorial de escola. Amém? Então nós podemos encontrar muitos desafios em Canaã, mas nós podemos prevalecer diante desses desafios. Então, primeira coisa, aqui, como prevalecer diante dos desafios? Não veja da maneira errada. O povo começou a se ver como um gafanhoto. Para de se ver como um coitadinho.
Sabe aquele irmão que só pede oração e nunca ora por ninguém? Eu não estou dizendo que você não tem que pedir oração, peça. Mas essa visão de diminui como filho de Deus. Você tem autoridade. A palavra fala que aquele que crê lhe será dada autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, diz a palavra. Você tem autoridade. Lá, então fala que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, mas tendo ele orado, não choveu durante 3 anos. E quando voltou a orar, choveu. Homem como nós, sujeito às mesmas paixões que nós, tinha problemas que hoje nós entendemos que era depressão, porque ele começou a desejar a morte. Senhor, tira a minha vida, não adianta mais viver. Mas esse homem foi usado com autoridade espiritual. Amém. Então pare de se enxergar como um coitadinho. Ninguém me vê, meu pastor não me vê, meu líder não me vê, a minha mãe não me vê, não sei quando não me vê, fulano não me vê, não sei quem não me vê. Mas Jesus te viu. Ele te viu. Quando você estava em choro, ele te viu. Ela fala: eis que estarei convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Ele te vê quando você chora no quarto. Ele te vê quando você está em aflição no transporte público. Ele te vê quando aquilo sai contrário à sua vontade, te causa frustração. Ele vê quando as pessoas fazem calúnias a seu respeito. Ele vê a tua luta, ele vê a tua dor. E o que é mais importante que os homens verem? Ou Deus vê? Ele te vê. Fala comigo: o Senhor me vê. O Senhor vê as minhas lutas, fala. O Senhor vê, o Senhor sabe. E Ele vem em seu socorro. Então pare de se enxergar da maneira errada. Amém? Qual que é a estratégia do inimigo? Ele distorce a tua identidade. Quando você para de perceber quem você é, acabou. Porque ele chega para Jesus e fala: se és o Filho de Deus, faça a tua coisa. Se és o Filho de Deus, né? Irmão, melhor sair. Me atrapalha. Eu estou a viver da maneira errada. Mas preste atenção. Quando você perde identidade, você faz qualquer coisa. Você vê o mundo hoje, que jaz no maligno, qualquer a estratégia deles, querem trocar a identidade de todo mundo e ensinar para as pessoas que você pode ser aquilo que você quiser. Não, está errado. Você precisa ser aquilo que Deus disse que você é. Nunca se esqueça disso. Você não é qualquer coisa. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você vai viver e desfrutar aquilo que a Bíblia declara. Você vai viver e desfrutar. Qual que é a sua identidade? Você é filho de Deus. Você não é um filho qualquer. Você é filho muito amado de Deus. Posso dizer um amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Então nunca se esqueça. Não tem uma visão errada a seu respeito. Ser filho de Deus. Segunda coisa, mantenha a posição. Já falei isso antes, mas vou repetir aqui. O mesmo Deus que prometeu no passado, Ele é fiel na sua promessa, então permaneça. Caleb, no início, ele falou: olha, Deus nos prometeu lá no Egito que nós vamos tomar essa terra, que Canaã vai ser nossa. Por outras palavras, o Senhor prometeu e Ele é fiel em suas promessas. Depois teve um momento em que ele teve que lembrar todo mundo, mas 40 anos depois, na verdade 45 anos depois, ele chega para Jesus e fala: olha, eu ainda tenho o mesmo vigor que eu tinha lá atrás. Eu vou para a guerra, eu quero a região montanhosa que Deus me prometeu. Então, não importa o tempo que passe, mantenha a sua posição. Tem gente que nos zomba e fala: vocês esperam Jesus há tantos anos, desde que foi, não volta até agora. Não é real isso. Sabe o que a igreja faz? Mantém a posição. E por mais que muitos se esqueçam, nós precisamos ser aqueles que lembram que nós esperamos a volta de Cristo, do noivo. E quando todos estiverem distraídos, o Senhor voltará. E todo olho verá, toda língua confessará: Cristo Jesus, meu Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, testemunha fiel e verdadeira, fiel porque Ele vai cumprir o que prometeu. Seus olhos serão brancos como a neve, aleluia. Nos seus olhos vai ter fogo, na sua boca uma espada. A palavra fala que com o sopro da sua boca Ele vai
vai vencer todas as nações da terra. Amém. E nós precisamos continuar a anunciar a verdade. Então, mantenha sua posição em Cristo. Amém, meus irmãos? Eu chamar a equipe de louvor, por favor. Por último, ainda olhando para Caleb e Josué, Números capítulo 14, versículo 24 diz: mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Agora entenda isso. Ele tem um outro espírito, um espírito de fé. Caleb significa fidelidade canina, ou fiel como cão, não é? Então, a palavra fala que ele foi fiel com integridade, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Se o Senhor falou isso, é isso que eu vou viver. E Deus se agradou disso. Isso agrada a Deus. Não há nada que agrade a Deus como a fé. Nada. Porque sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então, fé não é acreditar apenas em qualquer coisa, não. Fé é você crer que você está completamente convencido de que Deus vai cumprir a sua promessa. Então, olha só, quando nós temos outro espírito, nós mantemos os olhos na promessa. Nós falamos da promessa e sempre lembramos os outros da promessa. Nós fizemos encontro com Deus para lembrar a outros da promessa do Senhor. Nós estamos aqui edificar a igreja para lembrar a outros da promessa do Senhor. Mas quantos não querem passar um fim de semana? Esse domingo eu vou para a igreja, outro domingo como veio. Entendeu? Mas nós não. Nós precisamos permanecer como atalaias. Alguém diga aleluia. Precisa estar firme, vigilante o tempo inteiro. O reino não é para quem é mais ou menos, não é? O reino é da igreja. Você estabelece igreja. Jesus morreu por conta da igreja. A igreja apostólica dos apóstolos, ela permaneceu por conta disso. Porque eles lembravam constantemente da promessa. Fala para quem está do lado, a igreja não é sozinho. Fala para ele, igreja não é um indivíduo. Fala para ele, igreja é um coletivo. Amém? Coloque-se em pé no seu lugar. Quem tem o espírito errado, tem uma visão errada, consequentemente tem uma confissão ou uma palavra errada, e ele tem crise de identidade. Tem crise de identidade. Mas quem tem o espírito certo, ele tem uma visão correta. Ele crê sem duvidar e ele conhece o seu Pai. Eu acho que isso é mais importante que tudo, conhecer o seu Pai. Porque quando você conhece o seu Pai, não importa o que aconteça, você permanece firme. Mas por que você vai acreditar? Porque o meu Pai falou, porque o meu Pai disse. Entendeu? Sabe, não é muito comum você ver pessoas que confiam assim cegamente. Mas quando você conhece a integridade da pessoa ou de quem prometeu, você pode dizer, não, fulano não faria isso, minha esposa não faria isso, meu irmão não faria isso. Não sei quem já foi passar o final de semana na casa do primo e desapareceu alguma coisa e fala, aqui em casa não desaparece nada. O primo que veio passar férias, que mexeu, ele já sabe, precisa me apanhar. Não tem momentos, tem coisas que vão falar, teu filho fez isso, eu vou saber. Ele fez. É meu filho, eu conheço. E não vou sair defender só porque meu filho não fez, vou me desculpar, sei lá. Mas tem coisas que falar, se disserem que o meu filho falou, fala, não, meu filho não fala isso. Porque eu conheço o meu filho. E mesmo se diz a respeito do nosso Pai. Conhecendo o nosso Pai, você sempre vai permanecer fiel também com esse espírito correto. Agora, para tomarmos posse de Canaã, é necessário que o Senhor se agrade de nós. E não há nada que você faça, também você vai fazer com que Deus se agrade de ti. Mas há um espírito que você pode nutrir, que vai trazer agrado a Deus. A fé. Para terminar, Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, eu dizer, meu irmão, minha irmã, eu não posso que hoje dê um novo tempo na sua vida. Em Canaã, uma mentalidade diferente.
Aqui, Deus vai prover. Ele prometeu, Ele vai ser fiel na sua promessa. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Declare: eu criei e por isso também eu vou desfrutar das promessas do meu Deus em Canaã. Diga: eu tomo posse de uma família ajustada, abençoada. Diga: eu tomo posse de saúde abençoada e ajustada. Diga: eu tomo posse da prosperidade em Deus de forma abençoada e ajustada. Amém. Mantenha seus olhos fechados aí, coloque a mão no seu coração.